Ah, torcedor vascaíno, como tá bom ser Vasco da Gama nesse domingão, dia 23 de junho. Há muito tempo que o torcedor vascaíno não se sentia assim, né? Leve, calmo, tranquilo, feliz em saber que o Vasco não apenas venceu um grande rival que é o São Paulo, porém goleou 4-1 em São Januário. Hoje o torcedor vascaíno e o Vasco da Gama se encontram em um grande clima de paz. E é claro, a gente vai conversar aqui com vocês sobre essa goleada importantíssima, falar sobre alguns pontos importantes que aconteceram no jogo de ontem, que foi marcado por várias situações diferentes. Teve Verratti dando tapa na cara dos jogadores, distribuindo inclusive tapa na cara, hoje, né, que é o nosso grande capitão. Tem também os jogadores da base do nosso Vasco da Gama, os crias Cid Tacan, né, Estrela, é Leandrinho, é JP, a nossa base forte realmente tá vindo com tudo e muitas outras coisas que a gente vai trazer a vocês. Só para até te deixar claro, tem Emiliano Dias comemorando aniversário ontem com Ramon, Diego Pereira e convidando os atletas do Vasco. E posso te falar? Alguns jogadores foram, hein? O que será que rolou nesse papo aí com o elenco do Vasco da Gama? A gente vai trocar essa ideia com vocês, fiquem tranquilos porque é um Fala Gigante muito movimentado, com muitas informações. Show! Vambora então, Vascão, porém é claro, rapidinho aqui antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte aí da nossa família. Caso não saiba, te aviso agora, hein? Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo do dia e sai sempre pela parte da manhã. Temos o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do dia, para fechar, que você verá já já, que é o Boa Noite Gigante. Então, dito isso, se inscreva, ajudem o nosso crescimento, compartilhem o nosso canal para que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo. Nós aqui contamos muito aí com a presença e o apoio de todos vocês no canal do Gigante Vasco. Se inscrevam! Falta pouco para a gente chegar aí aos 133 mil inscritos aqui no YouTube. Show, Vascão? Vambora então, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco, porque ontem a gente não venceu, apenas como goleou, né? Uma goleada no São Paulo pelo placar de 4-1, que relembrou uma outra goleada que o Vasco aplicou contra o mesmo São Paulo lá em 2001. O Vasco em 2001 vencia o São Paulo pelo placar de 7-1. Uma goleada comandada por Romário dentro de São Januário, com 7 gols. Show, né? Um dos grandes rivais aí do Vasco da Gama no Clube Paulista, que inclusive é um adversário que marca positivamente a história do Vasco, com o gol do Sorato lá em Morumbi, no ano de 1987. Então, assim, o torcedor vascaíno, quando enfrenta o São Paulo, tem grandes recordações e ontem foi importante. Acredito eu que não poderia ter clube melhor para o Vasco da Gama jogar ontem dentro de São Januário que senão São Paulo, para vencer um grande rival, um grande adversário, golear, recuperar as energias, recuperar a confiança e dar um novo passo. Eu tenho convicção de que quarta-feira contra o Bahia, dentro da Arena Fonte Nova, o Vasco vai enfrentar o clube baiano com uma outra mentalidade. É a mentalidade de nós podemos vencer o Bahia aqui. Nós vencemos o São Paulo sábado em São Januário de 4. Por que não hoje a gente também não vence o Bahia aqui na Arena Fonte Nova? Essa é a mentalidade hoje do elenco, o que de fato é muito importante. E ontem foi um jogo marcado por muitas narrativas diferentes. E uma das grandes e primeiras narrativas que eu tenho que pontuar aqui a vocês é a afirmação de um atacante que foi deixado de lado pelo técnico Álvaro Pacheco. O técnico Álvaro Pacheco teve grandes erros dentro do Vasco. E eu posso contar aqui e, com certeza, não caberá nas minhas duas mãos a quantidade de erros que o senhor Álvaro Pacheco teve. E um desses foi não ter utilizado o David. Ah, Lucas, então você está falando que o David é craque, que o David é indispensável, que o David é um jogador que tem que ser titular sempre do Vasco. Não, não é assim. Mas o David hoje, nesse momento, com os recursos humanos que o Vasco da Gama tem em mãos, é um atleta que não pode ser deixado de lado. Não pode, cara, sim. Tá longe de ser deixado de lado. É um jogador importante, é um jogador de combate, é um jogador muito ofensivo, é um jogador que puxa contra-ataque. É um cavalo esse cara.
é um jogador que não pode ser deixado de lado, e foi. A primeira partida do Álvaro Pacheco contra o Flamengo, o David nem relacionado foi. Um absurdo, cara. E a gente olha os números e se comprovam a quantidade de burrice que o Álvaro Pacheco fez no Vasco. Pois o David ontem, com o seu 5º gol marcado no 4º gol do Vasco na goleada, chegou a 5 gols na temporada e 3 assistências com a camisa do Vasco da Gama. O David soma hoje 8 participações em gols com a camisa do Vasco. E com esses 5 gols marcados, o David se tornou ontem o vice-artilheiro do Vasco na temporada, ficando apenas atrás do atacante argentino Pablo Verratti. É um atacante que precisa de apenas 189 minutos para participar de um gol. São números muito bons. Um atleta que tem 71% de acerto no passe, 38% de acerto no cruzamento. Não é um jogador indispensável, mas é um atleta importante. E nesse elenco do Vasco é titular absoluto. Não o Rossi, o Ryan, o Eric Marcos ou qualquer outro jogador no sistema ofensivo não está à frente do David. E ontem, mais uma vez, ele mostrou ser uma peça importante para o sistema ofensivo do Vasco. Essa é uma das narrativas contadas e vistas na partida de ontem contra o São Paulo em São Januário. Temos mais narrativas, é claro, como por exemplo da nossa base. Que base forte é a do Vasco? E por que não se usa a base? E aqui eu faço uma crítica até o trabalho de Ramon e Emiliano Dias. Tem que ser feito. Não é porque a gente gosta dessa dupla, não é porque eu, Lucas, quero e gostaria muito que eles fossem o novo treinador do Vasco da Gama, eles voltassem ao Vasco da Gama, né? Não é por causa disso que eu também não posso criticar. Eu vou criticar. Ramon e Emiliano erraram e não os utilizaram da base. A base do Vasco é forte pra caramba. A base do Vasco é a base que carrega essas categorias a todo o Brasil. No Campeonato Brasileiro, no Campeonato Carioca, a base do Vasco é uma das melhores. Hoje, por exemplo, na manhã, o Vasco foi campeão contra o Botafogo da Copa Rio, ganhando no Sub-16 pelo placar de 3-1 rival. Então, assim, é uma base forte, cara. Usa essa base. E o Ramon Emiliano não usava. Como o Álvaro Pacheco não usou. Mas ontem o Rafael Paiva usou. E deu certo. O Estrela entrou, jogou muita bola esse moleque. Que moleque bom é o Estrela. Marcou seu primeiro gol como profissional. O Leandrinho entrou e também jogou muita bola. Fez um golaço, inclusive. Terceiro jogo do Leandrinho como profissional. 2 gols marcados. Ele já havia marcado um gol no Campeonato Carioca. Não vou conseguir lembrar aqui a equipe, mas, salvo engano, Bangu. E teve também o JP, que precisamos nem falar muita coisa. Que jogador também é o JP. E não são só eles, tá? Tem GB, tem Leandrinho, tem Estrela, tem Paulinho, tem Ryan também. Inclusive nessa imagem que tá aparecendo aí a vocês, ó. São todos esses moleques da base, juntos na foto no futsal do Vasco, novinhos ainda, em 2005. Essa é a geração deles. A gente vê todos eles. O Estrela, a gente vê o GB, a gente vê o Ryan, a gente vê o Paulinho. Então são jogadores que estão no Vasco há muito tempo, que conhecem o Vasco, que amam o Vasco. Amam o Vasco. Viveram a vida toda no Vasco. E dentro de campo, se entregam pelo Vasco. E o Rafael Paiva ontem, durante sua entrevista coletiva, falou, é claro, sobre esses atletas. Então, dê uma olhada aí, né, nas palavras de Rafael Paiva sobre essa base do Vasco da Gama e a utilização dos crias ontem para a vitória importante contra o São Paulo. É isso, né? Eu acho que a categoria de base ela serve para isso, né? Para eles entrarem no profissional e conseguirem dar o suporte, ajudar. Estrela é um jogador muito talentoso. É um jogador que sempre fez muita coisa pela base, né? Desde das categorias menores ali, um sub-17 muito bom, um sub-20. Teve uma lesão que atrapalhou um pouquinho o desenvolvimento dele ano passado, mas ele voltou muito bem esse ano. E teve muita maturidade para jogar, né? Talento a gente sempre soube que ele teve, que ele tem. É um jogador que é vertical, é um jogador que tem gol, tem muitos gols na base. E hoje ele estava confiante para jogar, né? E conseguiu mostrar o melhor dele. Esse é o Estrela, né? Leandrinho é um jogador que já subiu profissional, fez gol no Carioca esse ano. E como acontece também nessa transição, porque é uma transição difícil, né? Sub-20 profissional, perdeu um pouco de espaço, né? E faz parte também, e voltou para o Sub-20, estava treinando no Sub-20. Inclusive ia para o jogo ontem contra o Boa Vista, né? E daí quando eu vim, eu trouxe ele junto, porque Vitor Luiz estava suspenso, né? E a gente sabia que ele podia entrar. E é isso, a gente acredita demais no potencial deles, né? Então o Leandrinho já tinha mostrado,
e conseguiu ser forte mentalmente para voltar para o sub-20 e agora voltar no profissional e dar o melhor dele também. Então é um jogador que tem muito potencial, tenho certeza que vai jogar no nível muito alto. E JP é o que já estava aqui, né? Então já estava mais tempo aqui, tá mais tempo, estava jogando, né? Então é um jogador maduro, tem muita qualidade também, é um jogador que vai evoluir muito ainda. E a gente tem vários outros ali. O Luiz era uma possibilidade de entrar no jogo também. É um zagueiro canhoto de muita força, muita qualidade técnica e mais jovem ainda, né? Um jogador de 18 anos que daqui a pouco vai entrar também. Tenho certeza que vai dar conta do recado, assim como tem vários outros ali no sub-20, no sub-17. O Vasco tem muitos jogadores talentosos e eu tenho certeza que eles vão começar a aparecer mais vezes no profissional aí. Então, né, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, Rafael Paiva realmente deixando muito bem claro da importância que a base do Vasco da Gama tem para o profissional. E se Rafael Paiva ficar aí mais um tempinho, creio que o Vasco vai trazer sim um treinador. O Rafael Paiva dificilmente será efetivado, apenas que quarta-feira chegue contra o Bahia e vença, contra o Botafogo no próximo final de semana vença também. Aí, meu amigo, vai ser difícil até para o Pedrinho e Felipe falar: Paiva, fica de lado, porque vai ser tantos resultados bons que não vai ter como não deixar o treinador. Mas creio que ele não vai ficar. Creio que ele vai voltar ao sub-20. Mas vai deixar esse legado da base, da importância desses atletas. O Estrela hoje já é um jogador que, com toda certeza, internamente, já vai ser visto de uma outra maneira. Vai ser importante deixar esse garoto dentro do elenco para ser utilizado. E ontem também, uma das outras narrativas que foi vista na partida foi Pablo Verratti. Que jogador é o Pablo Verratti? Que atacante é o Pablo Verratti? Mas ontem a gente viu um outro Pablo Verratti, o Pablo Verratti líder. E agora eu falo, que líder é Pablo Verratti? O Vasco nessa temporada já teve 3 capitães. Medel, começou o ano, Léo e ontem o Verratti. Medel era um líder nato, inegável. Podemos reclamar, julgar, criticar a postura dele quanto às confusões que foram arranjadas pelo mesmo dentro do Vasco da Gama. Mas como líder, a gente não pode falar um tio, um ai contra o zagueiro chileno, né? O Léo, difícil. Não dava mais. A braçadeira de capitão pesou pro Léo. E na minha opinião, mesmo voltando a ser titular, ele tem que passar longe da braçadeira de capitão do Vasco. O Léo pode ser um líder, internamente, dentro do vestiário. Mas o líder, ele não é apenas essa pessoa que chega e conversa, chega e fala, tem bons papos, bons conselhos. O líder, acima de tudo, é quando tá toda uma situação ao seu redor, né, ao seu entorno, dando ruim, caindo, quebrando, você se mantém firme na postura. O líder é aquele que é exemplo. O líder é aquela pessoa que você passa para as que estão à sua volta, que são os seus, entre aspas, liderados, que vai dar tudo certo, que vai dar bom, vai ficar tranquilo. Esse é o líder. E essa figura de líder, eu tenho certeza que dentro ali do campo, as pessoas não estavam mais conseguindo ver o Léo. Via-se a braçadeira de capitão, mas via-se um jogador embananado, estabalhoado, errando passes simples, desesperado durante o jogo. Não dava mais. E ontem não. A gente viu um jogador de entrega, de garra, de vontade, de tudo. Verratti ontem foi tudo. Não marcou o gol de fato, mas se entregou, reclamou com o juiz, falou, elogiou, abraçou, deu tapa na cara. Esse é um líder. E essas imagens aí que vão aparecer a você agora, marca muito pra mim exatamente o que eu tô falando com vocês. Ah, Lucas, é tapa na cara, mas é um carinho, sabe? É um carinho com Puma, que tão criticado é, com Leandrinho, que é um jovem da base, com David, que é um jogador amado por muitos do grupo, com também o próprio Estrela, que quando fez o gol recebeu uns tapas na cara também do atacante argentino Pablo Verratti. Esse é o líder. Esse é o líder. Verratti ontem foi sinônimo de líder, de capitão, de homem que o Vasco da Gama precisa para levar a braçadeira de capitão. Muito legal ver esse novo capitão do Vasco. E tenho certeza, meu amigo, que vai dar muito certo. Tenho certeza que hoje temos alguém sim que podemos chamar de capitão e saber que o elenco vai olhar para ele, se espelhar, se entregar. Porque, meu amigo, de entrega, esse atacante argentino sabe tudo e muito também. Então também, é claro, dê uma olhada aí nas palavras de Rafael Paiva, hoje técnico do Vasco da Gama,
sobre a importância de Pablo Verratti com a abraçadeira de capitão. Fala daí, Rafael Paiva. Eu acredito que a gente tem algumas lideranças assim no elenco, né? Então, o Léo foi o capitão por muito tempo, a gente tem o Maicon, a gente tem o Jardim, a gente tem o Vegetti, e são jogadores assim que o tempo todo chamam a responsabilidade, são jogadores que têm uma presença de jogo muito grande, né? E o Vegetti é um batalhador, né? Era o que a gente precisava para esse jogo, né? Batalhar, um jogador que tem raça para jogar e fica incomodado com a derrota. Eu acho que foi premiado aí com a abraçadeira, né, de capitão, e conseguiu desenvolver muito bem tudo que ele já faz naturalmente. Foi só ali o fato de colocar mesmo, mas eu acho que a gente teve várias lideranças positivas, inclusive o Léo, né, não atuando, mas ali presente o tempo todo. E é essas lideranças que vão fazer a gente evoluir mais ainda. E hoje foi o Vegetti, foi muito bem. Meu amigo torcedor, então hoje temos Pablo Verratti. É diferente, realmente, o atacante argentino. Gostou dele com a abraçadeira de capitão? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E para fechar o vídeo, para fechar esse Fala Gigante e para voltar só à noite, eu quero falar com vocês sobre Emiliano Dias, porque ontem foi aniversário do Emiliano. Ontem o Ramon esteve aqui no Rio de Janeiro, está ainda Ramon Dias na cidade de Carioca. E ontem o Emiliano comemorou o seu aniversário na sua casa na Barra da Tijuca. E após a partida do Vasco, alguns atletas foram até o aniversário de Emiliano Dias. Está aparecendo aí na imagem a vocês. No caso, o Zé Gabriel, presente aí na festa, logo após a partida, colocando feliz aniversário, mister. Deus te abençoe sempre, muita saúde. O Verratti também esteve presente na festa, ele colocou no seu Instagram, nos stories, muito feliz, cumple mister, o melhor sempre. E o Maicon também esteve presente. Foi colocado uma foto onde o Maicon aparece na imagem. Muito provavelmente mais jogadores do Vasco estiveram presentes nessa festa, mas, de fato, Zé Gabriel, Verratti e Maicon eram pessoas muito próximas ao técnico, ou ao auxiliar técnico Emiliano Dias. Eu fico imaginando, qual será o papo que rolou ontem nessa conversa? O que será que Maicon, Verratti e Zé Gabriel conversaram aí com o Emiliano? E aí, Emiliano, vai voltar pro Vasco? A gente tá sem técnico. O Vasco já te procurou? Com certeza, algum papo teve aí nesse encontro, né? Foi sim um encontro por conta de um aniversário, mas muita coisa deve ter sido conversada ontem entre esses jogadores do Vasco da Gama e, no caso, o auxiliar técnico Emiliano Dias. Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários, né? Porque Emiliano tá no Rio, Ramon tá no Rio, Diego Pereira tá aí, todo mundo com contrato. Será que vai ter esse retorno? A ver as cenas dos próximos capítulos. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo deste domingão. E já, hein? Estaremos de volta com Boa Noite Gigante, contando, é claro, sempre com a presença de todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem e, como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.